segundos anos, né? As nossas aulas eu mudei para quinta-feira. Vou tirar a máscara aqui, estou bem longe de todo mundo. As nossas aulas eu mudei para quinta-feira, até para unir os 2 segundos anos. É um teste que eu estou fazendo, que eu espero manter para as próximas. Vou sugerir que outros professores até o façam também, que eu acho que facilita até para vocês, né, já que a matéria é a mesma. Eu particularmente acho que facilita para os dois, além de facilitar para nós, que aumenta o nosso público também. Eu até estava conversando com a Verilda de ela fazer o mesmo com vocês do segundo. Como eu estava falando para vocês, nós estamos falando sobre feudalismo, sobre renascimento. Hoje nós vamos falar sobre como é que foram formadas as monarquias na Europa, que no nosso estudo de história, ele vem numa crescente, né? Para nós chegarmos até o final desse ano e vermos as repúblicas europeias, já que o segundo ano ele é voltado muito para a Europa, né? E entendermos como foi a formação dessas repúblicas, como é que elas derrubaram essas monarquias, a gente precisa saber como é que essas monarquias começaram, né? Desde quando que elas existiram, que período elas existiram, que foram extremamente importantes para o fortalecimento desse continente europeu. Então, hoje a gente vai ver o que a gente chama do absolutismo europeu. Se eu apresentar assim para você, está muito ruim ou não? Porque assim eu consigo, do jeito que está, eu consigo ver se a internet cai ou não, tá? Ou assim, bom, se a internet cair, ficar mudo, vocês me dão um toque, por favor, então, pelo celular. Você quer falar desse absolutismo? O que foi esse absolutismo? Né? O que é uma coisa absoluta? É aquela pessoa, o rei absolutista, a pessoa absolutista, é aquela pessoa que tem a razão sempre, né? Eu costumo até brincar com vocês que a gente vive no absolutismo na casa da gente, né? Que quem manda na casa da gente normalmente é a mãe da gente. Vem na minha casa, quem manda na minha casa é minha mulher, ou seja, é a vontade dela que todo mundo tem que seguir. É mais ou menos isso que acontecia durante esse regime absolutista. Todo mundo tinha que seguir aquilo que um rei, né, determinava. Ele que fazia as leis, ele que era o juiz, ele que executava, né? Então, eu não tinha a tripartição dos poderes. Todos os poderes estavam concentrados numa pessoa só. E por quê? Né, qual o conceito, né, dessa centralização política? Então, o conceito do absolutismo é que esse processo de centralização política nas mãos do rei, resultado da evolução política das monarquias nacionais, ou seja, em cada local eu vou ter uma centralização do poder para uma pessoa só, que surge na Baixa Idade Média, né? Estamos falando aí de século XIII, já quando começa século X, século XI, século XIII, quando começa a Baixa Idade Média, que é fruto de uma aliança do rei, desse monarca, com a aristocracia, com a burguesia. Então, um vai satisfazer a vontade do outro. Essa união é que vai fazer o processo, né? Vai começar o processo de eu centralizar o poder na mão de uma pessoa só.
Qual a vantagem disso para essa formação? Quais são os interesses que tinham, né? É centralizar o poder político. Quando eu faço um Estado único, eu vou padronizar, ter a padronização monetária e a padronização de pesos e medidas. Isso pode parecer uma coisa besta, de pesos e medidas, mas é muito importante ter essa padronização. Imagina você, aqui no Brasil, né, se a gente não tivesse uma padronização monetária, por exemplo. Então, você ia ter uma moeda no Rio Grande do Sul, uma moeda no Rio Grande do Norte, uma moeda no Amazonas, outra em São Paulo. Então, quando você padroniza monetariamente, você vai ter uma moeda só que vai comprar e vai ser utilizada em todo um estado. É uma coisa para pesos e medidas, ou seja, você ter a mesma padronização para pesos e medidas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente a unidade de massa, né, é tudo em quilo, e suas variantes, a grama, etc. e tal. A unidade de medida, né, a gente mede as coisas aqui em quilômetros. De quilômetros é que vai para metros, ou melhor, mede-se em metros, de metros é que vai para centímetro, vai para quilômetro, né, para milímetro. E a mesma no país inteiro. Se a gente for pegar os Estados Unidos, por exemplo, lá eles usam outro tipo de medida. Eles usam a milha, por exemplo, para as distâncias, né? Temperatura lá nos Estados Unidos, por exemplo, é medida em Fahrenheit. Aqui, para nós, é medida em graus Celsius. Então, você tem que padronizar. Então, esse era um dos interesses da época. A adoção de mecanismos protecionistas, ou seja, de proteção, garantindo a expansão das atividades comerciais, né, quando aqui surge um tal de mercantilismo, que a gente vai ver na próxima aula mais a fundo. A adoção de incentivos comerciais, né, onde começa a enfraquecer aquela nobreza feudal para garantir a supremacia política do rei. Ou seja, o rei é que vai exercer o poder sobre toda a nação. Na Europa aconteceram aquelas reformas religiosas que a gente viu na aula passada, né, com a decadência da Igreja Católica e a falência do poder do Papa, né, fortalecendo dessa maneira o poder real. Então, o Papa já não tem tanta influência naquele Estado. Durante a Idade Média, nesse poder, a gente viu que ele estava dividido em 3 esferas, né? O poder local, exercido para aquela nobreza medieval local, para aquele nobre dono do castelo, que tem ao redor dele aqueles servos, né? Aquelas pessoas que trabalham para ele, estão servindo a ele, por isso que é um sistema de servidão. Não é uma escravidão, mas um regime de servidão. Por que não é uma escravidão? Porque as pessoas podiam ir embora. O poder nacional exercido pela monarquia e o poder universal exercido pelo papado, pelo Papa. Né? Foi assim que a gente viu nas aulas anteriores. Começa a desenvolver na Europa também os elementos culturais, né, como o estudo do direito, nas universidades que começam a se formar, e a preocupação em legitimar o poder real, em legitimar o poder daquele rei. Até que o próprio renascimento cultural ele contribui para um retorno ao direito romano, né, que começa com o Renascimento, como a gente viu, o culto, né, aquelas entidades gregas, romanas, e dentro do renascimento cultural, quando eu vou ver das parte das letras, ele contribuiu bastante, né, ao desenvolvimento do direito para o retorno do direito romano, das leis feitas pelos romanos. Aqui eu tenho um mapa da Europa Ocidental no início do século XVI. Estamos falando aqui em torno de 1500.
onde a Europa está dividida em alguns reinos. O reino de Portugal já está formado, o reino da Espanha, que é a gente pode ver que tem algumas divisões aqui na Espanha ainda, ou seja, a Espanha ainda está dividida entre em alguns condados, alguns reinos, que é o reino da dinastia dos Aragão e de Castela, Granada, ou seja, são alguns lugares, né, que existem reis, então não está totalmente unido o país ainda. Depois que o casamento entre entre os reis espanhóis, né, de Castela e de Aragão, é onde se forma o país Espanha, que a gente conhece hoje. Eu tenho aqui o reino da França, o reino da Inglaterra, da Escócia, ou seja, da Noruega. O Sacro Império Romano Germânico era o imperador de vários países hoje, né, que pega toda essa região da Europa, desde a Holanda, nos Países Baixos, até na Áustria, né, a região da Boêmia, que hoje faz parte da Alemanha, da Suíça, o reino da Dinamarca, ou seja, a própria Itália, que não era um país ainda, está dividida, né, entre a República da Veneza, de Nápoles, os estados da Igreja, onde a Igreja mais dominava, a região da Toscana. Ou seja, no século XVI, todos esses países estavam divididos ainda, com exceção de poucos, como Portugal, que é a primeira nação da Europa a se tornar um Estado, né, isso é no século XII que Portugal tem até essa formação, e a partir daí que as outras nações começam a se formar também. O que é que faz formar, né? Quais são esses mecanismos que fazem formar esse Estado absolutista europeu? Primeira coisa é a criação de um exército nacional. Ou seja, como agora eu tenho um comando centralizado, eu tenho que ter um exército nacional. Esse é o principal instrumento, né? Principal processo de centralização política. Esse exército, inclusive, ele é formado por mercenários. Ele enfraquece a nobreza, né? E não vai armar os camponeses. Eu vou começar a formar meu exército, que eu vou pagar esses mercenários para criar esse meu exército nacional. O controle do poder legislativo, ou seja, todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, né, que possuía o direito de criar essas leis. O controle sobre a justiça, ou seja, aqui nós estamos vendo que a criação do Tribunal Real, sendo superior aos tribunais locais, né, controlados pelos senhores feudais. Então, aqui, esse rei que está centralizando o poder nele, ele é responsável pelo poder executivo, o legislativo e o judiciário também. Por isso que ele é absoluto, por isso que a gente chama de absolutismo, né? A coisa, ele é absoluto. E isso tem algumas, além disso, tem o controle sobre as finanças também, que aqui a gente vai ver depois o tal de mercantilismo, né? Ou seja, a intervenção, já que o Estado está centralizado numa pessoa só, eu vou poder intervir na economia, eu vou cunhar as moedas com a minha imagem, vou fazer essa padronização monetária, a cobrança de impostos, criação de companhias de comércio que vão me explorar, né, e levar as minhas mercadorias para outros locais, a imposição de monopólios, ou seja, agora eu vou começar a ter colônias. A gente vai ver que alguns países vão ter as suas colônias, vão descobrir outros lugares e vão ter as suas colônias. Tem um corpo de funcionários, né, que vai me auxiliar na administração.
principalmente das obras públicas, ou seja, eu vou fortalecer o controle do Estado e o poder real. Então, a gente pode ver que esses reis, esses soberanos, eles têm o total controle do Estado que estava se formando. Esse controle e esse fortalecimento, né, essas ideias, né, a base dessas ideias, desses valores, nessas nações europeias, tem alguns pensadores que criaram alguns argumentos e algumas teorias para explicar e até justificar esse absolutismo, justificar por que isso estava acontecendo na Europa. Então, ou seja, além do conjunto de interesses da burguesia e dos monarcas, né, com o fortalecimento do Estado, poder centralizado, contaram também com uma base de ideias que faziam parte do conjunto de novos valores que passava a dominar a condução das sociedades europeias durante a formação desse período moderno, desses novos estados. Vamos ver quais foram os principais pensadores. Um deles, que se destacou muito, é o tal de Nicolau Maquiavel. Eu acredito o Anderson já até comentou, deve ter comentado. Anderson, já falou o segundo ano sobre Maquiavel com os alunos? Não? Oi? É o ano que vem? Então, desculpa, gente. No terceiro ano que ele fala, né, do pensamento, esse pensamento que a gente fala hoje, maquiavélico, né? As coisas do mal, né? Vêm de as coisas maquiavélicas, né? Vem aqui de Maquiavel. Maquiavel, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que eu recomendo a todos vocês lerem, porque os pensamentos dele estão dentro desse livro, que cai em vestibular, né, muito sobre esses pensamentos de Maquiavel. Maquiavel, ele defendia o quê? Que a vontade do Estado deveria estar acima de todas as demais vontades, né? Ou seja, o apoio, o governante deveria ser absoluto para poder exercer os interesses do Estado. Ele é um dos primeiros a defender assim, o absolutismo e a subordinação do indivíduo ao Estado. E essas eram uma das ideias, né, de Maquiavel, que essa obra dele, O Príncipe, ele defende muito dessas ideias. Um outro pensador é o Thomas Hobbes. A sua principal obra é o Leviatã. Leviatã é um monstro, né? É a representação de um monstro grego, onde o Hobbes ele fala que o ser humano, né, a natureza do homem, é egoísta, que o homem ele é mau, né? A essência dele é má. E essa essência desse egoísmo vai gerar prejuízo para todo mundo. Então, procurando fazer essa sociabilidade, né, o homem estabelece esse pacto, né? Ou seja, o absolutismo, para o Hobbes, é um pacto que é estabelecido. Eu abdico de alguns direitos em favor do soberano. E esse soberano passa a ter o quê? Um poder absoluto. Isso é que é defendido pelo Hobbes, e ele defende essa ideia no Leviatã também, né, falando que a origem desse Estado, né, como é feita a origem do Estado, baseada nesses homens que são muito maus. Na mesma época do Hobbes, nós temos aqui o Jean Baudin, né, que acreditava que o poder do rei, sendo absoluto, vinha de uma origem divina.
ou seja, que o poder do soberano só existe quando o povo se despoja do seu poder soberano e o transfere inteiramente ao governante. Porque o poder conferido a esse soberano é um reflexo do poder divino. Por isso que os súditos devem obediência ao rei. Essa pessoa, que hoje é o rei, ela foi escolhida por Deus. Por isso que todos os reis, né, eles são ungidos, né, eles são abençoados, normalmente pelo Papa, na sua coroação. Porque, como o Papa é a representação de Deus, ele que vai estar coroando esse rei. Ou seja, eu estou falando para o rei o quê? Olha, você é a pessoa escolhida por Deus. Outro também que defendia essa origem divina é o Jacques Bossuet, né, que também defendia essa divindade do poder real, ou seja, os reis só prestavam satisfação dos seus atos a Deus, né, ao Criador. Ele fez parte, o Jacques Bossuet, ele faz parte da corte do Luís XIV, que é conhecido como Rei Sol, é o símbolo do absolutismo, né, é o Luís XIV. Né, então ele chega ao extremo de definir, né, como herege qualquer um que tivesse opinião própria. Tamanha defesa que ele fazia dessa escolha de Deus para com esse monarca. Como surgem alguns desses estados, né? Então, aqui temos Portugal. Portugal é o primeiro país a se organizar o Estado moderno, ou seja, a centralização política, a ter um exército, né? Então, essa centralização política precoce acontece em como? Em virtude de uma tal de guerra de reconquista. Que guerra foi essa? A Espanha e Portugal foram invadidos pelos muçulmanos, os conhecidos mouros, e eles foram expulsos, né? Quando o Islã ele entra para dentro da Europa, e eles são expulsos em Portugal na Guerra da Reconquista, ou seja, estão reconquistando para os cristãos, né, esse local. E Portugal, o Reino de Portugal, o primeiro a fazer isso. Então, a centralização do Estado português ocorre em 1385, né, com a Revolução de Avis, ou seja, uma dinastia que agora vai entrar em Portugal, a dinastia de Avis, onde o mestre da ordem de Avis, o Dom João, que é essa imagem que nós temos, que com o apoio da burguesia mercantil consolida esse centralismo político. Então, a expulsão dos mouros de Portugal, esse apoio da burguesia, né, para com essa nova ordem, dessa nova dinastia, a dinastia dos Avis, com a criação do reinado de Dom João I, um dos primeiros reis de Portugal, Portugal se consolida como um Estado moderno. Depois temos a Espanha, como eu falei para vocês, a Espanha é o fruto, né, da união do Reino de Castela e o Reino de Aragão. Esses dois monarcas casam, né, consolidando a Espanha como a gente conhece ela hoje, né? Essa consolidação vem já no final do século XV, em 1492, com a expulsão definitiva dos mouros da Península Ibérica, né, de Portugal e da Espanha. O Aragão e a princesa Isabel de Castela, são extremamente católicos, né? Inclusive a Inquisição volta com muita força na Espanha também, com os reis católicos. Na França,
o poder absolutismo francês se consolida depois da Guerra dos 100 Anos, a guerra que enfraquece, né, a nobreza feudal, mas fortalece o poder real. A principal dinastia do absolutismo francês é a dos Bourbons. Aqui nós temos a imagem da Joana d'Arc, que ela é uma mártir, né, dentro da Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra. É quando os franceses conseguem expulsar da França os ingleses, formalizam, né, esse absolutismo francês. A Joana d'Arc, ela é um símbolo nessa guerra, fortalecendo o domínio, esse poder real dos franceses. Aqui nós temos outros reis franceses, né? O Henrique IV, né? Luís VIII, né? Que consolida esse absolutismo monárquico na França, e a supremacia francesa na Europa. Depois dele, o tal de Luís XIV, né? Que é o exemplo máximo do absolutismo francês, é denominado o Rei Sol. Uma das frases dele fala: o Estado sou eu, né? Ou seja, o Estado é ele, então, ele que representa todas aquelas características que nós já vimos anteriormente, da organização, da administração do reino, para controlar todos os assuntos. Ele governou através de decretos, né, e submeteu a nobreza feudal e a burguesia mercantil a ele. Ele leva ao extremo essa ideia do absolutismo e do direito divino, de que ele foi escolhido por Deus para ser o monarca. Ele tinha uma grande suntuosidade dentro da nobreza dele, né, da corte dele. Até se inicia uma crise financeira durante o governo dele, né, em virtude de guerras que ele começa a apoiar, de guerras que ele participa. Ele deixa até uma crise, né, desse absolutismo para os próximos monarcas, né, para o Luís XV. Essa crise vai atingir o ápice, né, com o Luís XVI, que era o neto dele, que é onde dá início ao processo da Revolução Francesa, que nós vamos ver mais para frente. Aqui está a imagem do Luís XIV, né? O Rei Sol. E para finalizar aqui, ó, um dos 4 principais países, né? Na Inglaterra, né, o absolutismo inglês começa com a dinastia dos Tudor, né? O rei Henrique VIII. Essa família, a família Tudor, né, essa dinastia Tudor, ela vem depois da Guerra das Duas Rosas, ou seja, eram 2 dinastias, 2 reis que brigavam na Inglaterra. E os Tudors aqui vencem. O seu principal representante é o Henrique VIII, é ele que faz a reforma da Igreja Anglicana, né? Ele que faz a igreja, a reforma religiosa que ele pratica na Inglaterra, acabando o catolicismo, entrando com a igreja anglicana, né, depois daquele ato de supremacia, ou seja, que todos os poderes agora, inclusive da religião, pertencem ao rei. Ele reforma o Estado, ele controla as propriedades eclesiásticas, ou seja, durante o reinado dele, que ele toma da Igreja Católica as suas propriedades, né, e vai começar a impulsionar, ele faz a expansão comercial da Inglaterra, né, começa com ele. E a filha dele, Elizabeth I,
que implanta definitivamente o anglicanismo na Inglaterra, né? A gente viu na aula anterior, quando a gente falou de reforma religiosa, da reforma anglicana, que depois que o Henrique VIII morreu, ó, a filha dele mais velha, que tenta retornar com o catolicismo, né, porque ela era católica por causa da mãe dela, Catarina de Aragão, né, mas a irmã dela, Elizabeth I, é que fortalece o anglicanismo, que é a religião até hoje da Inglaterra, né, perseguindo os católicos e até os protestantes, e a criação de monopólios, né, que eu lembro de ser essencial desse protecionismo econômico, né? Ou seja, eu vou proteger aqui, ó, a economia inglesa para a gente poder expandir ela pelo mundo inteiro. Por isso que a Inglaterra foi, durante esse período, uma das maiores potências que o mundo já viu. Paradinha por aqui. Então, gente, quando a gente fala, foi dessa maneira, né, que começou a se formar esses países, que são os principais, né? A gente está vendo aqui, ó, os principais países, a formação deles. Foram esses países praticamente que comandaram, na época moderna, a Europa. Nós temos Portugal e a Espanha com as navegações, né, com a expansão das navegações depois, né? A Inglaterra com o mercantilismo se expandindo pelo mundo, né? Esse sistema mercantilista de comercializar as coisas que a Europa viveu por vários anos, né? Esse sistema mercantilista que depois vai dar origem até ao capitalismo. Dia 29. Até chegar nos dias de hoje. Dúvidas, crianças? Deixa eu anotar aqui quem está aqui. Deixa eu pegar minha caneta, só um minutinho, por favor. A dona Elizabeth pegou minha caneta, né, Beth? Pegou. Levamos embora, né? Tudo bem. Dúvidas, senhoras e senhores? Perguntas? E a gente vai ver depois esse absolutismo que só vai cair depois com a Revolução Francesa, né? Ele começa o grande impacto desse capitalismo vai acabar sendo a Revolução Francesa, que acaba se espalhando nos outros países e é onde vai acabar esse absolutismo. Depois até com a eclosão, né, de guerras, como a Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver o ano que vem, né? Vocês viram um pouco de Primeira Guerra Mundial? Vocês estavam no 9º ano. Vou parar a gravação aqui para não ficar esse negócio do óleo aqui na gravação.